Fabiana, professora, que tese eu posso oferecer para uma farmácia? Professora, que tese eu posso oferecer para um supermercado? Professora, que tese eu posso oferecer para uma fábrica de farinha, uma indústria de farinha? E por que isso? Né? Ou seja, a pessoa, ela até tem, às vezes, um cliente ali, potencial. Ela fala, eu conheço o dono desse restaurante, conheço, mas como é que o que, que eu posso oferecer para ele? Né? Como é que eu posso atuar? E mesmo que saiba o que oferecer, fala assim, ah, conheço um dono de restaurante e eu sei que tem o Perse, vou falar do Perse com vocês, então eu vou oferecer o Perse para ele. Tá, mas o que, que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu faço para aplicar o Perse? Será que eu faço de modo administrativo? Será que eu tenho que entrar com mandado de segurança? Contra quem que eu tenho que entrar? Quais são os argumentos que eu tenho que levantar? Então, vocês estão percebendo que essas pecinhas, quando você estuda a teoria, você tem essas pecinhas, que são importantes, claro, mas só elas não levam a formar uma imagem. Então, para formar a imagem, que é para aplicar o direito tributário, para atuar na prática, para realmente identificar a oportunidade para cada um dos clientes e saber que caminho tomar, né, você tem que saber como montar essas pecinhas. É por isso que eu coloco que o pensar tributário, ele te dá pilares, ele te dá elementos para que você comece a fazer tudo isso. A identificar a oportunidade tributária, a entrar em contato com o cliente, prospectar esse cliente, fechar o contrato, trabalhar com os honorários, saber como cobrar esses honorários, né? Inclusive para não deixar tudo para o final, não. Eu oriento a cobrar honorários iniciais, que é o chamado prolabore, né? Então, cobrar esses honorários e aplicar. E também aplicar o processo, né? Fazer a conduta, o procedimento que tem que ser realizado. É um passo a passo, né? Então, inclusive, por isso que a gente faz o que? Sempre checklist das coisas, né? Como examinar uma CDA, né? Se você vai estudar uma execução fiscal, dentro da execução fiscal é que a gente vai trabalhar com prescrição, prescrição ordinária, prescrição intercorrente, né? Se nós vamos estudar, como nós vamos falar aqui, por exemplo, sobre uma tese, né? Do TUS de TUST, né? Você tem que saber que medida judicial entrar. Você tem que saber como falar com o cliente sobre aquilo ali, o que está acontecendo no judiciário em relação a isso. Então, são passos que te orientam a pensar tributário. E eu quero, então, que vocês comecem a ver isso aqui, né? Que o tributo está em todo lugar. Inclusive, o Salomé, que acabou de pôr um comentário aqui, que ele é lá de Cuiabá, inclusive, meu conterrâneo, ele é um que, pelo menos, ele me comunica, tá? Muito isso. O pensar tributário que ele aplica de tudo quanto é jeito. Né? Outro dia ele mandou uma mensagem e falou assim: fui num café aqui no shopping, né? Gastei o quê? R$ 37 lá tomando café, etc. Percebi que a pessoa que estava lá no caixa era proprietária, era alguém com poder ali de gestão. Falei com ela, saí de lá com o contrato, né? PIS e COFINS monofásico ali das bebidas, por exemplo, né? Aí ele falou, outro dia fui, né, Salomé, num rancho, né, um feriado lá, tipo um hotel fazenda, e fui conversar lá com o gerente, né? Fui conversar com o gerente. Falei, você conhece o Perse? Pronto. Olha só, já começa a conversar sobre isso. Tem outra aluna que é a Elizabeth Pinsani, que a gente fala até que ela usa a cantada do tributarista. Porque em todo lugar que ela vai, eu vou comprar um carro. Foi lá numa loja de carro para comprar o carro dela. Ela já começa, ela usa, sabe o que estratégia? Porque você fala assim, mas como é que eu vou chegar num lugar e vou simplesmente falar assim, oi, eu sou tributarista. Não, eu já chego e falo assim, vocês são do Simples Nacional? Foi numa loja de material de construção, que ela está fazendo lá a reforma da casa dela. Vocês não são do Simples Nacional, né? É essa pergunta que ela faz. E é dessa pergunta que destrava um monte de outra conversa. Porque aí o sujeito começa a falar, né? Ela relata que essa loja de carros falou assim: olha, nós ainda somos o Simples Nacional, mas a gente está chegando num faturamento que nós vamos ter que sair. Opa! Já ia precisar, né? Já ia precisar aí
de esses elementos para um advogado tributarista, né? Ah, o loja de material de construção, não é do Simples Nacional, mas como ela percebeu que era advogado, começou a perguntar de outras coisas, que é da pessoa física dele, né? Então, isso é algo que você tem que colocar no seu dia a dia. A Magna aqui, né, Magna, que também vem decolando, vem aí um sucesso e com bebê recém-nascido, gente. Com bebezinho recém-nascido, ela tá aí fechando o contrato. Você acabou de me mandar uma mensagem aí de um contrato super bacana que ela fechou, tá aqui falando. Então, assim, por que tudo isso? É milagre? Não é milagre. Não vou prometer milagre para vocês, não. Não é milagre. Isso é técnica.